Boa noite amigos das redes sociais. Vamos iniciar hoje mais uma entrevista com a Simone de Oliveira. Estamos aqui configurando os momentos finais. Vamos lá. Iniciamos aí, convidando a Simone para participar dessa live de hoje. Olá, Simone. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda aí à nossa entrevista de hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. Esse tema é muito importante. Legal. É importante a gente desmistificar sobre alguns paradigmas, né, e levar a conhecimento da sociedade muita informação para que comece a, vamos dizer assim, a sociedade entender as necessidades do ser humano em geral, né? Porque a maioria tem o hábito de olhar somente para aquele que é igual a ele. Exato. E não é assim que funciona a vida. Bem, aos amigos que estão chegando, boa noite. Tá, o pessoal aqui, deixa eu só dar um ok na tela. Eu fico acompanhando também aqui no computador, né? Deixa eu ver se eu ainda não me conectei aqui no computador, mas logo eu já faço aqui. Para estar acompanhando as perguntas, né, do pessoal que for fazendo aí, por favor, a todos que estão nos assistindo, dúvidas, perguntas sobre o tema, a gente vai repassando para a Simone as perguntas. Simone, faça para a gente aí uma apresentação. A Simone é fisioterapeuta, coordenadora do NAIP aqui em Joinville, né? Simone, fala um pouquinho para a gente aí de você, frente ao NAIP aí, por favor. Ok, boa noite a todos. Como eu disse, eu quero agradecer o convite para a participação dessa conversa, porque eu considero realmente um tema muito importante, que merece ser amplamente discutido. Acho que ele precisa ser amplamente discutido. E eu espero poder contribuir um pouco com esse olhar terapêutico em relação ao tema, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência dentro de um serviço público aqui em Joinville. Então, a minha formação é fisioterapeuta, eu estou há 15 anos na área de neurologia e me especializei em fisiologia do exercício. Hoje eu estou na coordenação do NAIP. O NAIP é um serviço da Secretaria de Saúde de Joinville, é um serviço do município de Joinville, que é especializado no atendimento de deficiência intelectual, de transtorno do espectro do autismo. O NAIP, ele já está em Joinville há 18 anos, e nós temos aí o atendimento do público de deficiência intelectual de todas as idades, de 0 a 100 limite de idade, há 18 anos. E mais recentemente, nós começamos o atendimento do transtorno do espectro do autismo, menos de 2 anos. E essa experiência, essa vivência em relação ao tema que nós vamos falar hoje, ela é principalmente em relação aos pacientes adultos, porque nós temos muitos pacientes com todos os níveis de comprometimento, do mais leve ao mais severo, e muitos casos associados com a doença psiquiátrica. Então, a gente tem uma vivência mais em relação aos adultos, né, por conta desse período todo de atendimento. Só que, recentemente, nós estamos tendo um desafio novo, que também é essa agitação psicomotora, essa situação com os pacientes menores, com as crianças. Então, assim, um grande desafio para o serviço. Estamos buscando conhecimento e para poder a gente entender melhor esse processo. Legal. É importante a todos os amigos que estão chegando agora, a Gisele também mandou uma boa noite, Maria Cecília, a Maria de Lourdes. Bem, é importante o pessoal que está chegando agora, né, esclarecer. A Simone trabalha coordenando o NAIP aqui em Joinville, de atendimento com crianças com comprometimento intelectual, né, pouco tempo, como a Simone falou, com o espectro autista. E importante falar que agora um desafio que o NAIP está abraçando, que é o atendimento voltado às crianças. Bem, é importante que o conhecimento, e cada indivíduo é um ser único, né? A gente não pode botar uma etiqueta que todo mundo é igual, até porque o comprometimento intelectual
vai variar muito, e é até físico, né? Enfim, é muito amplo essa informação. Então, busca de uma necessidade não somente de conhecimentos teóricos, né? E, é claro, um aprendizado que só vai se dar na prática. Né? O dia a dia, como que vai acontecer, diversos, conforme o estímulo que é dado a esse paciente, vai ter reações diferentes também. Bem, vamos lá. Simone, fala para nós um pouquinho quais são os fatores. O objetivo da contenção de pacientes é desmistificar um pouquinho. Muitas pessoas, assim, porque ele aparece aparentemente, visualmente, uma agressão, um monte de gente, né? A princípio, 3, 4, 5 pessoas para segurar um, pode transparecer uma violência, mas é importante falar que a contenção física é a última coisa a ser feita, né, dentro de um quadro de um paciente precisando de um auxílio. Precisamos entender que é um ser humano, na qual é preciso atender com muito respeito e estamos ali para servir, né, viver e servir. Servir e ajudar da melhor forma possível. Ainda o manejo verbal é a melhor forma de fazer essa abordagem. Nenhum conhecimento supera o que os pais têm de cada paciente, porque é a vivência que eles têm no dia a dia, já conhece seu filho, os trejeitos, o que ele faz, o que ele gosta, quando ele começa a ficar alterado. Então, com certeza, quem trabalha no dia a dia tem uma amplitude profunda para falar um pouco mais sobre essa questão. Né? E os pais são as pessoas aí que têm essa informação conforme os seus filhos, né? E, é claro, a dificuldade aumenta quando sai de uma criança para a fase adulta. Imagina, segurar um adulto não é fácil, gente. E outro detalhe que acaba sendo difícil também é o ambiente. Ambientes, né, que propiciam a ter cantos vivos, na qual se essa pessoa se debater, bater com a cabeça, bater com o braço, as costas, enfim, pode se machucar gravemente. Então, os ambientes também é necessário de um olhar terapêutico, né, os equipamentos, mesas, enfim, aquilo que possa ferir essa pessoa quando ela tiver uma agitação psicomotora. Dentro disso, Simone, se eu pudesse esclarecer para nós quais os fatores ambientais que podem contribuir para desencadear uma crise de agitação psicomotora. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Marcos, exatamente como você falou, não existe uma regra, é muito relativa essa questão dos fatores ambientais. Nós precisamos ter conhecimento de que, você falou da questão da proteção desse ambiente, mas eu vou começar um pouquinho antes ali, do que a gente já pode observar para entender que já está acontecendo uma alteração, um desequilíbrio. Então, nós conhecemos alguns fatores que eles estão muito relacionados com a questão de desorganização do meu filho que tem uma deficiência intelectual, um autismo, do nosso paciente. Geralmente, ou seja, não é uma regra, como você falou, cada ser humano, estamos falando de pessoas, cada ser humano é único, tem um universo ali que eu preciso entender quais são as suas sensibilidades, a forma de aprender, a forma de responder, e exatamente essa importância de eu ter esse vínculo, de eu conhecer o paciente da família, do pai, que é a melhor pessoa que vai entender o que ele gosta, o que geralmente o deixa agitado. Então, é muito importante estar atento aos sinais, dentro de casa, no ambiente da escola, quando for levar ele para uma clínica, para um consultório, para um serviço. O que geralmente a gente associa? Ambientes com muito barulho, ambientes, dependendo da iluminação desse ambiente, ambientes com muita informação, muitas cores, ambientes que eu começo também a ter uma preocupação muito grande dentro do ambiente, com objetos que estão se movimentando. Tem pacientes que eles ficam irritados, né? Conseguem desestruturar, às vezes, por conta de uma situação ou N motivos. Isso não é uma regra, porque a gente já vivenciou situações quando o paciente estava dentro de uma terapia, colaborando, e estava super colaborativo, e de repente ele ficou com uma agitação. A gente não conseguiu fazer a leitura de quais foram os fatores. Então isso varia. Mas se a gente consegue perceber que existem pontos que podem sim provocar uma alteração sensorial, provocar uma irritabilidade, até porque eu já conheço o histórico, eu sei como o meu filho isso é muito importante, trazer essa informação é muito importante.
Uma situação que a gente vivencia muito e que me preocupa, me angustia bastante, como eu falei, a gente atende pessoas com vários graus de dificuldade. E às vezes, quando tem uma dificuldade cognitiva importante, às vezes a pessoa que está ao lado, relatando o que está acontecendo com o teu filho, ou mesmo com o teu paciente, às vezes não tem a preocupação, a sensibilidade de perceber que ele está sabendo o que está acontecendo ali. Mesmo que ele tenha uma dificuldade cognitiva, que às vezes não consegue interpretar o que está acontecendo no dia a dia, gente, eles têm uma sensibilidade incrível para saber se você está nervoso, se você acordou bem, se você está bem, o que está acontecendo no ambiente. Então, a gente costuma perceber que, às vezes, o paciente se irrita e começa a ter uma agitação, uma movimentação mais exacerbada, mais exagerada, começa a ficar nervoso porque estão falando dele. E de que maneira que a gente está falando dele? Quando a gente quer falar de alguém, quando a gente quer falar que algo está incomodando, a gente começa a ter cuidado com as palavras. E esse cuidado a gente tem que ter com o nosso paciente, mesmo que ele tenha um comprometimento cognitivo muito importante, que parece que ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele está entendendo. E eu já percebi situações como essa, de começar uma situação já de desequilíbrio, porque ele não está gostando do que está acontecendo, do que ele está ouvindo. E perceber que sempre que ele traz essa informação através do corpo, através dessa agitação, é porque ele está tentando pedir ajuda. Tem algo errado. Tem algo ali naquele ambiente, ou tem algo que ele trouxe desde o momento que ele acordou que não está legal. Então, além dos fatores, Marcos, ambientais, dentro do ambiente eu tenho que perceber também os fatores físicos. É muito comum a gente perceber que esse paciente começa uma agitação, pode entrar numa crise por uma somatória de fatores que ele está somatizando. Por quê? Ele não dormiu bem. Como que está a medicação dele? Eu estou conseguindo administrar essa medicação? Gente, a medicação é uma coisa muito importante. Horário, a prescrição deve ser feita corretamente como o médico orientou. Porque se eu não estou conseguindo administrar, isso vai intervir muito no comportamento dele. Como que ele dormiu? Como que tá? Ele está com fome? Já passou do momento que saiu de casa, ele já poderia estar com fome? Ele está com constipação intestinal, que é muito comum, e dói a barriga, dói a cabeça, dói o dente. N motivos que a gente tem no dia a dia que ele também tem. Nós, que aparentemente não temos uma dificuldade para falar dos nossos sentimentos, já é difícil. Imagina para as pessoas que têm conseguirem falar, expressar verbalmente o que estão sentindo. Então, é esse olhar terapêutico que a gente tem que ter. Se está acontecendo ali uma agitação, um movimento diferente, que já parece, às vezes, interpretado como uma falta de limite, muitas vezes, ou uma reação desafiadora, mesmo que seja, eu tenho que saber intervir, eu tenho que saber me controlar para poder ajudar, porque não entendendo que eu estou sendo desafiada ou tendo uma voz hostil, tendo uma repressão que eu vou resolver o problema. Então, os fatores ambientais vão contribuir muito para a gente entender que aquilo ali aquela crise pode começar e eu posso intervir, né? Eu gosto de dar exemplo porque a gente compartilha de algumas histórias que é muito importante, assim, não é uma regra, mas elas nos ajudam. Eu soube de uma história, aconteceu com uma pessoa que eu conheço na minha cidade, um filho, 23 anos, 1,80 m, muito grande, ele não estava conseguindo administrar a medicação, a família, os pais mais idosos não conseguiam administrar a medicação, e ele teve uma crise à noite, e essa crise fez com que ele agredisse o pai, a mãe em desespero, precisou chamar o SAMU e levá-lo, conduzi-lo até o pronto atendimento. Chegando no pronto atendimento, na minha cidade, eles esperaram um pouquinho, porque o espaço estava tranquilo, mas quando ele percebeu que estava demorando, ele começou a ficar agitado e também começou a agredir a mãe, porque ele estava muito nervoso.
Os agentes de segurança chegaram, se aproximaram, então a mãe, ela me contou isso, né, me relatou. Eu entrei em desespero, porque eu já estava preocupada com a situação, mas o meu medo ele não entende o que está acontecendo. Então, dependendo da maneira como fossem tentar segurá-lo, ele poderia se machucar, quebrar um braço, cair. Ele não vai entender o que está acontecendo. Mas, para surpresa dela, o agente de segurança teve uma sensibilidade ou já tinha uma experiência em lidar com a situação e entrou com esse manejo verbal. E ele começou a conversar, percebeu que o ambiente estava desestruturando, levou para um ambiente mais tranquilo. Geralmente uma salinha mais calma, com menos móveis, com um lugar mais seguro. E quando ele foi para esse lugar, ele conseguiu ficar mais tranquilo. Poderia não ficar. Ele poderia se sentir, né, preso no ambiente menor, mas nessa situação funcionou. Para alívio da mãe, a mãe ficou afastada, foi uma intervenção muito positiva. Então, assim, foi percebido, mesmo ele não conhecendo o paciente, ele teve esse feeling, ele teve essa sensibilidade de perceber que o comando ajudou com que ele fosse para aquele local. A interação ali foi muito legal, pelo que ela me disse, foi muito importante, porque dentro da salinha, que é pequena, ele começou a se alterar, andar de um lado para o outro, movimentar muito e ficar agressivo. Nisso ele percebeu que ele pediu para que ele sentasse e ele sentou. Então o comando verbal funcionou. Ele continuou tentando fazer o vínculo. E no tentar fazer o vínculo, ele reagiu aplaudindo, comemorando, que foi bacana, que foi positivo. Funcionou. Então, assim, a gente sabe que às vezes o ambiente pode sim interferir e a gente, conhecendo isso, pode tirar naquele momento de estresse. Imagina se eu deixasse ele num pronto atendimento, que está chegando um monte de gente, e aquilo fosse irritando cada vez mais, e eu fizesse com que ele esperasse. Então, é uma preocupação, né? Uma preocupação de eu tirar o fator e tentar amenizar a situação. É legal, Simone, até os amigos que estão mandando algumas mensagens aqui, explicar alguma coisa que é um fator importante, né? A gente acaba sabendo, dentro do nosso país e pelas redes sociais, informações que ocorrem na qual um paciente ele acaba ficando agitado ou ele se incomoda com alguma situação, desculpa, e esse aumento da agitação dele psicomotora é interpretada pela sociedade como às vezes uma falta de educação com o pai ou com a mãe, às vezes algum tique que ele venha a ter, fazer alguma coisa com uma outra pessoa, essa pessoa interprete como um abuso, enfim. Há uma grande dificuldade da sociedade conseguir poder entender o que às vezes, eu estou fazendo uma correlação, posso até estar enganado, o que é uma criança, às vezes, mal educada e uma criança, às vezes, com uma agitação psicomotora que são totalmente diferentes. E a sociedade acha para qualquer criança, porque às vezes não quer dizer que um paciente seja visível fisicamente, externamente, que ele tem um comprometimento, mas a população acaba, de uma certa forma, subjugando aquela ação naquele momento e, dependendo se for um adolescente até adulto, chamar uma guarda, chamar um policial e agir de uma forma até violenta ou grosseira com uma pessoa que precisaria de um auxílio, né? Existe alguma forma, alguma interação, você já conhece, já ouviu falar, em forma de levar esse conhecimento, existe como identificar isso no dia a dia, para que a sociedade, nós possamos trabalhar isso, né? E as pessoas consigam não ter um olhar tão julgativo, mas tentar entender o que está ocorrendo naquele momento. Existe algum trabalho já dentro dessa linha de informação, de comunicação, de levar essas informações à sociedade? Não. Então, é uma realidade, é uma triste realidade, e é isso que eu disse no início, a gente precisa ampliar esse tema, a gente precisa falar sobre isso. Não existe hoje essa sensibilidade, tá? Não existe essa questão da empatia. Mesmo quando a gente fala de uma criança que tem um comportamento que os pais não estão conseguindo controlar, mesmo quando a gente fala de uma questão de falta de limite,
Se eu estou ali presenciando, eu também tenho que tentar enxergar que aquele pai está com dificuldade. Eu não vou fazer um julgamento e eu também não vou tomar a minha atitude de eu ali resolver a situação e achar que gritar, achar que bater vai resolver, porque eu não acredito que isso seja a forma de intervenção. E a gente falando de uma questão de crise, de uma questão de desequilíbrio, de falta total de noção do que está acontecendo, que é uma impulsividade. Gente, é como uma criança violenta, agressiva na escola. Eu sempre digo, ele quer dizer alguma coisa. Essa criança pode não ter identificado um comportamento com qualquer tipo de desequilíbrio, de limitação. Mas qualquer pessoa que está externando essa questão de violência tem alguma coisa errada. Então, assim, primeiro, é a empatia de você se aproximar para ajudar, né? Seja qual for a situação. E mais grave ainda é quando a gente está falando de uma crise, de uma pessoa que está pedindo a sua ajuda, e o nosso olhar, seja ele terapêutico, seja de qualquer pessoa da sociedade, é de você poder ajudar. Você trazer para essa família que já está passando por aquele constrangimento, por aquela aflição, de que você entende, mesmo você às vezes entendendo que é uma crise de falta de limite, você poder colaborar, não julgar, não criticar, não fazer mais sofrido ainda a situação. É muito mais dolorido quando é um paciente, uma pessoa que você sabe que está externalizando aquilo porque está em sofrimento mesmo, e não entende por que está reagindo daquela forma. É uma forma de se expressar, tá? É isso que a gente precisa entender. Ele está expressando algo que não está bem, tem alguma coisa errada. Gente, eu vou dar um outro exemplo, eu preciso dar alguns exemplos, porque são coisas que marcam a gente. Teve uma situação de um paciente que a única maneira da mãe poder se deslocar é através do ônibus. E aquilo para ele, aquela informação, aquele monte de gente, aquela movimentação, era extremamente uma forma de desorganizá-lo, extremamente estressante, mas ela precisava fazer aquilo. E ele já vinha, daí eu falo dos fatores físicos e ambientais, já tinha chegado com a dificuldade da medicação, de aceitar a medicação, ele já tinha tido noites de sono muito ruins, já não se alimentava direito, um estresse que vai somatizando. E ali ele pegou um ônibus e nesse dia ele agrediu a mãe no ônibus. As pessoas, conversar com essa mãe depois de ouvir aquele sofrimento é muito triste, porque as pessoas o agrediram porque ele acabou agredindo a mãe. Então, assim, a reação, olha, eu vou te agredir porque, olha só, você tem que respeitar a sua mãe. Ninguém teve a sensibilidade de ouvir. Gente, ouvir, a gente precisa parar para ouvir. A gente já teve situações onde eu presenciei da gente poder, o tempo todo tentando dizer, tem uma dificuldade, procure entender o que está acontecendo, ele é uma pessoa que não está entendendo por que está fazendo isso, e as pessoas simplesmente ignoram o que estão ouvindo. O pai e a mãe, nesse momento, é a melhor pessoa para ouvir, para poder dizer o que está acontecendo ali. Uma outra situação, quando a gente fala dessa questão de como as pessoas estão equivocadas, né, e precisam parar para pensar, ter sensibilidade. Às vezes a gente, sabendo de algumas histórias, a gente começa a ter uma sensibilidade maior com esse olhar. Eu tive uma outra situação de um paciente adolescente que ele tem um comprometimento cognitivo bem importante, muita dificuldade de compreensão, mas tinha uma relação muito boa com o tio que assumiu os cuidados dele. Mas ele levava ele para todos os lugares, ele interagia bem. E ele começou a ter uma agitação muito grande psicomotora em casa, ele começou dentro com os móveis da casa, quebrar os móveis da casa, começou a agredir o tio e ele não entendia o porquê. Quando ele foi na consulta com o psiquiatra, a gente faz todo aquele histórico, né, para entender. Teve uma mudança de rotina? Aconteceu alguma coisa diferente? O que eu também falo dos fatores, voltando um pouquinho lá, ambientais, né? Algum irmão saiu de casa, alguém casou, alguém está doente, isso muda para eles, tudo que eles estão acostumados já é um transtorno. Não havia nenhuma mudança de rotina, não havia nenhum episódio novo na família, não havia um ambiente hostil, não teve nenhuma briga no ambiente, porque isso também os desorganiza muito.
Estava tudo bem. E esse tio é um tio muito comprometido, medicação na hora certa, então o médico desconfiou. E ele pediu alguns exames, porque ele teve um fator novo na anamnese. Ele tira a roupa em todos os lugares, ele nunca teve esse comportamento, ele não suportava roupa no corpo. Opa, alguma coisa errada. Quando ele foi pedir para fazer alguns exames, e nesse meio do caminho o tio relatando o sofrimento dele. Poxa, as pessoas nos olham de um jeito, Simone, que coisa mais triste, as pessoas quase o agrediu quando ele veio para cima de mim. Então é muito complicado as pessoas entenderem que tem alguma coisa errada, e não é por querer. Quando a gente foi analisar o que estava acontecendo, o doutor pediu alguns exames de rotina, ele estava com uma pedra no rim. Ele não sabia dizer que ele estava com dor. E pelo diagnóstico que foi dado, aquela pedra no rim foi feito depois da intervenção cirúrgica, mas aquela pedra estava causando muita dor. Os médicos falaram, meu Deus, como ele estava aguentando. Ele não sabia expressar, ele não sabia dizer que ele estava com dor. O tirar a roupa era uma maneira de achar que iria aliviar aquela dor. Então, olha a interpretação, olha o cuidado que a gente precisa ter, né? E você pode estar presenciando isso e achar que é uma falta de limite ou achar que é uma situação de falta de respeito com o pai, com o colega, e não pode fazer esse julgamento. Você tem que entender que pode ter muitas coisas por trás. E como eu disse, e mesmo que for, a maneira de agir não é com essa violência, né? Nem verbal, e nem física, e nem não é a melhor forma, né? É legal, Simone, assim, a gente interrompendo um pouquinho e fazendo algumas analogias. Por que às vezes a gente entra nessa seara? Porque a gente vê hoje muitos jovens, de uma forma geral, mal educados, né? E a população às vezes fica barbarizada, como tem crianças que às vezes os pais dão uma liberdade a mais, ou enfim, alguns outros fatores, e essas crianças acabam perdendo o respeito. Mas como nós somos uma sociedade, a maioria das pessoas que interpreta a comunicação simplesmente como verbal, né, não fizemos esforço para fazer um outro tipo de comunicação, que é que o paciente, né, com algum comprometimento, precisa que seja feito. Então é importante a gente falar sobre isso e fazer essa reflexão, para que as pessoas que estejam ouvindo, esse material vai ficar gravado no IGTV, da nossa conta aqui, Contenção de Paciente, para que as pessoas parem para pensar que antes de, quando chegar, visualizar, né, ou vivenciar um momento na qual você acha estranho, não custa perguntar se tiver uma pessoa acompanhando, está precisando de ajuda, né, em vez de querer resolver o problema sem saber o que está acontecendo. Acho que seria uma boa solução para aquelas pessoas, às vezes, que se sentem incomodadas e que querem resolver as coisas com as suas próprias mãos e pode não, né? Vai piorar uma situação que os pais, pelo pouco que às vezes eu acabo ouvindo de algumas outras pessoas, sofrem muito. E o que você falou faz muito sentido, porque como eu dou aula para crianças, eu dou aula de arte marcial, e eu tive dois irmãos, um de 7 e um de 3 anos e meio. E o de 3 anos e meio, não dava para entender o comportamento dele no tatame. Porque ele xingava, ele se mordia, né? Só que os pais nunca relataram nada. Falaram que ele tinha um comportamento difícil. E o irmão de 7 anos não é, assim, é normal, assim, atividade, movimentação, só que ele xingava, ele se mordia, ele não aceitava algumas coisas. E é engraçado que eu tive uma outra criança que a mãe tirou das aulas porque não queria o filho convivendo com aquele tipo de comportamento. Sem ela saber se aquela criança precisava de ajuda. Então, assim, e ela é professora, essa mãe que tirou o filho. Então, assim, é interessante a gente ver, porque não só uma criança com comprometimento, às vezes mental, mas com qualquer criança, por exemplo, que sofre algum tipo de agressão familiar, né, de violência contra a mulher, o marido bater na esposa, e a criança vivencia, a gente sabendo, né, que o subconsciente humano é formado lá dos 3, 4 anos, vai até os 8, 9 anos, mas que se desenvolve mais para frente, mas que essa base que forma o nosso subconsciente, muitas crianças têm traumas na fase adulta por causa daquilo que aconteceu lá atrás, às vezes, né? E fala normalmente, uma pessoa assim que aparentemente não tem nada, mas que lá dentro tem.
Então, é muito importante que isso se resume numa frase que eu gosto muito, é o slogan que eu uso na contenção de paciente Health Security, que é um ato de amor. O ato de amor, por quê? Porque quem ama, cuida. Quem ama, busca entender. Quem ama, busca ajudar. Quem ama, busca realmente estar comprometido a tentar fazer algo diferente para tentar ajudar aquela pessoa e não só rotular. Né? Como você acabou de falar, muitos pais acabam sofrendo duplamente. Uma de ver o filho naquela situação e outra de um outro estranho agir de uma forma errada porque não entendeu que o filho, né, ou a filha precisa de um auxílio. Exatamente, é muito dolorido, mas é algo que a gente precisa levar, a informação, né? O conhecimento, esse preconceito, estabelecer algo que eu imagino e que não é a verdade, né? Isso a gente precisa conversar muito. Como você falou, existe alguma coisa? É a gente conversar, é a gente divulgar, é a gente tentar fazer com que a pessoa entenda o que é realmente empatia. É muito fácil falar de empatia, eu sempre costumo dizer isso. É fácil você falar que está no lugar do outro, mas você já se imaginou, de fato, vivendo aquilo? A gente não sabe nem como iria reagir, né? E eu preciso realmente imaginar que qualquer um de nós, eu costumo dizer, falo isso para os meus filhos, qualquer um de nós podemos estar naquele lugar, em qualquer momento passar por aquilo. E aí você realmente começa a imaginar, puxa, como que eu gostaria que as pessoas, né? Tão simples, né? Parece bobo, mas é essa base. Como é que eu gostaria que as pessoas realmente chegassem em mim? Por que as pessoas não podem me ouvir? Não podem entender que elas podem colaborar ao invés de julgar? A gente rotula demais. E hoje em dia, infelizmente, é muito isso, né? Muitas pessoas cheias de saberes, do que é certo, do que é errado, e a gente esquece do básico, né? Que é esse apoio, que é esse... vamos entender o que está acontecendo. Mesmo eu digo nas escolas, é muito triste você julgar uma criança pelo comportamento, principalmente agressivo. Se ela está dessa forma, é a que mais precisa de ajuda, que mais precisa de amor, que mais precisa de tolerância. Não é você passar a mão na cabeça, é muito diferente de passar a mão na cabeça. É você saber exatamente o momento de intervir, é poder ajudar esse pai que está com essa dificuldade de intervir, né? A gente tem sim, a gente tem situações que a gente fica indignado, né? Da criança não estabelecer aquela relação de respeito que a gente está acostumado lá da nossa época, mas quem sou eu para julgar ou quem sou eu para ir lá e querer resolver? O máximo que eu posso fazer é tentar conversar, é tentar dizer que existem outras formas até para aquela família sair daquele sofrimento, né? É um desafio. Eu te entendo e digo isso, Simone, sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente criou esse curso de contenção de pacientes, na realidade foi uma orientação de 2 profissionais da área policial, né? Como eu ministro o curso de contenção para a área de segurança, que é totalmente diferente da contenção voltado a pacientes, isso deu um olhar diferenciado de 2 necessidades. Então, às vezes as pessoas perguntam sobre essa questão de crianças ou adolescentes mal educados que acabam lá na frente até indo para o lado do crime, né? E que daí poderiam ser corrigidos em comportamento humano, né? Desde a infância. E aí eu digo isso porque eu ouço os 2 lados. Às vezes quando eu faço algum trabalho voltado à área da segurança, esse comentário da área da saúde é um outro olhar. Então, em alguns momentos, trabalhar o equilíbrio, a harmonia dentro disso, existe muita reflexão que precisa ser feita. Deixa eu aproveitar, a Maria de Lourdes fez uma perguntinha. Ela disse assim, o atendimento no NAIP é feito para também crianças, né, ou adolescentes com esquizofrenia? Ela faz uma pergunta aqui. A referência de atendimento do NAIP no serviço público são pessoas com deficiência intelectual e agora, recentemente, autismo. Nós temos associado a pessoas com deficiência intelectual e autismo a questão do transtorno mental. É uma comorbidade, mas o encaminhamento, o principal sintoma, o CID de base que a gente fala, precisa ser a deficiência intelectual. As questões de doenças mentais, quem é referência no município são os CAPs, o CAPS-IJ, os outros CAPs que nós temos de referência. Mas nós temos pessoas com transtornos psiquiátricos que são consideradas comorbidades, elas estão associadas, assim como eu tenho autismo com comprometimento intelectual.
como eu tenho deficiência intelectual com transtorno psiquiátrico. Então, elas são comorbidades, tá? Mas o nosso atendimento é específico para a pessoa que vem com diagnóstico ou com a suspeita, porque nós aí realizamos o diagnóstico lá, de deficiência intelectual e autismo. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. A Vânia pergunta assim, ó, como saber o que é crise por falta de limites ou se trata de uma criança com autismo ou ambas? Bem, dentro do NAIP tem uma equipe multidisciplinar com psicólogos, terapeuta ocupacional. Tem como identificar, existe, né, uma pergunta aqui da Vânia, existe como identificar essa diferença ou não? Existe. Existe como identificar. E como você falou, nós temos profissionais especializados principalmente, né, nós fazemos o atendimento, o acompanhamento lá com equipe multidisciplinar. Isso é um cuidado muito grande que a gente tem enquanto equipe, porque são vários olhares. Não é uma interpretação, não é o que eu vi naquele dia e não é só num dia. Então, essa criança, esse paciente, esse adulto, ele passa por um processo de acompanhamento para eu entender. Existem instrumentos que daí o profissional psicólogo aplica, que são instrumentos validados, que ali me sinalizam questões que tratam-se de um transtorno de espectro do autismo ou de deficiência intelectual, tem instrumentos validados, reconhecidos para isso. Eu tenho também a conversa, a entrevista com a família, eu tenho também o relatório da escola, eu tenho também a observação sobre vários olhares e de várias perspectivas, da TO, da físio, da fono, do médico. Então, é possível sim observar e saber quando é uma crise ou quando trata-se de uma questão de falta de limite e quando a gente está falando de uma criança com transtorno do espectro autista. Isso para o profissional é mais fácil. Para a comunidade é bem difícil, porque a gente já viu vários relatos de crianças com transtorno do espectro do autismo que tem dentro de um supermercado, de uma escola, uma crise em função de vários fatores que a gente já comentou aqui, pode ser um deles, né? Ou uma somatização de vários deles, e que a gente já ouviu falar. Nossa, que falta de limite, né? Que o olhar mais punitivo, mais de julgamento, isso é uma das coisas que os pais trazem muito pra gente. De situações de a criança tá gritando, o adulto tá gritando em casa, porque às vezes, gente, assim, é bem importante também entender que nós estamos falando de um ser humano. A gente não pode chegar à criança que tem autismo, deficiência intelectual, uma doença mental, somente com isso, somente esse diagnóstico. Ela é uma criança. É uma criança que, dependendo da fase de desenvolvimento, vai ter dificuldades de limite, vai ter dificuldades de compartilhar. Então, assim, o que eu quero dizer? A gente vai ter crianças com autismo que também vai ter o comportamento da falta de limite. Uhum. Isso é muito importante de entender e tentar separar também. Dentro da organização como equipe, às vezes tem como se fazer esse trabalho, mas existe algum indício, já que tem várias pessoas que estão nos assistindo aqui, existe alguma forma de identificar isso, além dentro da organização multidisciplinar? Tem, porque assim, ó, a gente percebe muito, saindo desse olhar técnico, né, a gente perceber, começar a entender um pouquinho, né, a gente tem profissionais que poderiam, principalmente os psicólogos, que têm esse olhar mais específico, que conseguiria trazer mais informações, e em um outro momento a gente pode trazer isso, é bem importante, mas no conhecimento geral que eu tenho do acompanhamento dos nossos pacientes, a manifestação, ela é intensa. Ela começa primeiro com sinais clínicos que talvez a pessoa que está ao redor não vai perceber. Uma sudorese, um aperto de mão, a mão na boca, o ranger dos dentes. A gente começa a perceber que a criança, ela fica num estado totalmente descontrolado. Não estamos falando somente naquela birra de bater a mão no chão e de começar a gritar alto. Ela começa fisicamente a apresentar alterações fisiológicas.
E as crianças, por exemplo, que apresentam o transtorno do espectro do autismo, elas começam a ter uma agitação principalmente muito observada na questão dos movimentos repetitivos, que a gente chama de movimentos estereotipados. Então, esse movimento estereotipado, ele pode manifestar, por exemplo, um entusiasmo, uma euforia, uma coisa boa, mas ele, muitas vezes, também começa a demonstrar uma situação de que algo não vai bem, que ele está expressando esse estresse que ele está sentindo. E o que a gente costuma visualizar? Que normalmente a família, até porque fica constrangida de ver que as pessoas estão percebendo que ele está fazendo ali um movimento repetitivo, que ele está batendo a cabeça em algum lugar, que ele está correndo para um lado e para o outro, ela tenta inibir esse movimento. E esse movimento, ele não pode ser inibido dessa forma, porque ele, na realidade, é uma autorregulação que o próprio paciente procura. E muitas vezes as pessoas de fora nem percebem porque eu já inibo e eu não percebo que o movimento repetitivo é uma característica maior do paciente com autismo do que uma criança que está fazendo birra. A gente percebe que essa criança, ela fica num desespero muito grande. É difícil a gente falar da prática realmente, porque você tem que vivenciar. Quem é mãe sabe. Como você disse, o pai sabe, nós que estamos lá sabemos, mas quem não tem esse conhecimento precisa observar, precisa ter o carinho de observar os detalhes. Uma criança que está fazendo uma birra e uma criança que está em sofrimento, o olhar dela é de sofrimento, o desespero de querer fugir daquela situação ao mesmo tempo que ela está fazendo aquele enfrentamento, né? Os detalhes do que você vai observar, principalmente num paciente adulto, é diferente de uma criança. O adulto, ele também tenta fazer essa fuga, ele tenta ir embora, ele bate nas coisas, ele quer de alguma forma chamar a atenção de que ele precisa sumir dali. É como se eu quisesse livrar daquela situação que está incomodando, sabe? A gente presencia muito isso. E a criança você percebe também, gente, é muito comum, numa crise de falta de limite, você percebe que você consegue falar com a criança e você tem uma resposta. Pode ser que alguns pais consigam uma resposta e outros não, e a criança realmente faz um show. Mas você percebe na criança que tem um transtorno sensorial, que tem um transtorno cognitivo, um transtorno psiquiátrico, que ela age de uma forma, eles têm uma força absurda quando eles entram no processo de crise de agitação psicomotora. Você vai perceber que uma criança em crise, ela realmente não tem noção do que pode acontecer. E aí nosso cuidado, que ela vai se machucar, ela não, é como se ela perdesse a sensibilidade e a noção do que aquilo pode causar. Então, ela está na iminência do risco de se machucar o tempo todo. Uma criança que está fazendo uma crise, se ela bater a cabeça no chão, ela já para e já vê que machucou. Normalmente, ela pode, até por um acidente, se colocar em risco, mas ela tem noção do que ela está fazendo. A nossa criança, o nosso adulto, quando ele está num desequilíbrio sensorial, quando ele tem um sofrimento psíquico enorme, ele não sabe, ele não tem consequência da gravidade do que está para acontecer. E essa é a nossa responsabilidade, enquanto comunidade, enquanto profissional, para intervir. Olha, legal, hein? Pessoal que está nos assistindo aí, alguns esclarecimentos, e você falando, Simone, me veio à mente, é verdade. Eu teve 2 momentos que foi dentro do supermercado, que o que eu percebia é que aquela criança fazia um movimento repetitivo, de levar a mão na boca, como se estivesse incomodada com alguma coisa, mas não era na mão, né? E a mãe tentando conversar com ela, e assim, ela realmente começou a ter uma pequena agitação, e ela não se importava com a dor, ela se importava que ela estava como se estivesse realmente incomodada, não querendo estar ali. E é verdade, sim, observando esses detalhes, é possível verificar que uma criança com birra se joga no chão, chora, faz manha, e aquela criança ela não estava chorando. Ela não era uma mãe, é bem isso daí mesmo. Então, legal, né? O pessoal que está nos acompanhando, bem, a maioria das pessoas que estão aqui tem já um interesse ou pesquisam na área, mas futuramente, quem quiser recomendar esse material até para esclarecimento da sociedade, é importante, porque quanto mais informações a gente levar, a gente vai desmistificando, a gente está vendo muito mais, às vezes, acredito eu,
acho que até a Simone até pode esclarecer mais, e os pais que estão aqui nos assistindo, que hoje as famílias sentem-se um pouquinho mais confortável de levar à sociedade seus filhos, sendo que a gente vê algumas reportagens que antigamente até se amarravam crianças ou adolescentes ou adultos com transtorno, com vergonha ou com medo que a sociedade fosse fazer algo, né, ou falar algo, maltratar, enfim. Então, hoje em dia, e aos poucos, essa informação vai reeducar socialmente para que nós possamos entender as necessidades e contribuir de uma forma empática e solidária. Simone, quer falar alguma coisa? Não, é isso. Quer complementar? Eu quero complementar que é bem isso, sabe? É o compromisso. É o compromisso que a gente tem, que eu sempre digo, de buscar conhecimento, de entender a nossa responsabilidade nesse processo. Eu não estou falando só dos pais, não estou falando só dos terapeutas, da sociedade mesmo. Buscar conhecimento, a gente precisa, nós não precisamos nos formar nesse assunto, mas a gente precisa procurar saber, ler, conversar. Como eu disse, a gente tem às vezes relato de sofrimento de pais que não saem de casa, Marcos, mesmo, até hoje, porque o filho tem uma situação em casa, que eu até comentei antes, que ele está também tendo uma crise de falta de limite, ele tem uma dificuldade de compreender a situação, ele tem uma alteração sensorial importante, ele se desorganiza com facilidade, mas, por exemplo, ele quer comer o chocolate antes do almoço. E a mãe fala para ele, independente dele ter um autismo, dele ter um transtorno psiquiátrico, dele ter uma deficiência, ele é uma criança. E ele quer testar os limites. Então ele pediu um chocolate antes do almoço e a mãe disse que não. E ela não vai ceder porque ela entende que também, independente dele ter o autismo, seja lá o que for, ela precisa também saber lidar com a questão do limite, que não é tão fácil, mas ela precisa. E aí, nesse momento que ela tentou fazer isso, ele começou a gritar muito, chorar muito, e ela não cedeu. Ela tentou procurar afastá-lo de todos os riscos que ele poderia correr naquele ambiente, mas ela não cedeu. Mas as pessoas em volta, ao invés de tentar conversar com essa mãe, os vizinhos, ao invés de chamar e tentar dizer o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento, eles procuraram, assim, agir impulsivamente, sem saber, por desconhecimento, tento pensar que foi por desconhecimento, chamar a polícia. Assim, não estou falando, não estou julgando a intervenção da polícia, muito pelo contrário, tenho amigos que são policiais que sabem intervir, mas causou um transtorno desnecessário, de alguém estar na porta, de cortar todo aquele processo, de ela não conseguir dar continuidade àquela intervenção porque incomodou o vizinho, porque o vizinho achou que a criança estava gritando demais, não pode gritar. Então, a falta do conhecer, de saber buscar, de saber apoiar é muito triste, e ela evita de sair porque esse julgamento ainda é muito forte na nossa sociedade, infelizmente. Eu estava pensando aqui, Simone, e assim, não sei se seria uma... sou leigo no assunto para falar sobre isso, mas surgiu esse insight agora. Às vezes, antigamente se tinha mais uma comunicação entre os vizinhos. Por cima do muro, batia papo e tudo mais, hoje em dia a correria é diferenciada. Seria uma das soluções a própria família levar esse conhecimento para que não chegue nessa solução? Por que eu digo isso? Eu, há mais de 10 anos, junto com a contenção de pacientes, eu faço um trabalho de violência contra a mulher. Tá? Porque foi essa a minha história de vida. Tá? Meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. E há muito tempo eu trabalho os traumas de infância. Eu cresci num ambiente de violência familiar. Então, hoje se estimula muito, até porque nós temos uma cultura que precisamos mudar, que em briga de marido e mulher, ninguém coloca colher. Certo? Então, assim, hoje se estimula com que o vizinho ouvir uma mulher berrando ou alguém pedindo socorro ou algo do gênero, liga para a polícia para desencargo da consciência. Né? Então, assim, e às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, às vezes não seria interessante a própria família falar, olha, tem um filho, uma filha, né, que tem um déficit, enfim, se acontecer isso, para que a vizinhança entenda isso. Eu acredito que há um equilíbrio, que nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio, né, em sociedade e família, em educação, em orientação, para que possamos, de certa forma, da melhor maneira possível, interagir, para que a gente entenda, às vezes, porque eu digo isso assim, ó, eu trabalho com a contenção física, que é quando não se teve mais solução, realmente precisa, vamos dizer, restringir movimentos. Eu não gosto de trabalhar de imobilização, restringir movimentos para preservar essa pessoa, né, ou alguém que está ali que está sofrendo algum risco de agressão.
E esse último momento é muito difícil, né? Mas para que chegue a esse momento, geralmente são pessoas que saibam identificar que fez o manejo verbal, que já não conseguiu mais, vamos dizer, achar uma solução e teve que fazer a contenção física. Para isso, tem que ter um conhecimento. Não dá para fazer uma contenção física, alguém que não entende nada, vai lá simplesmente para segurar o outro, porque é legal, porque é divertido, né? Sendo que pode piorar, a gente sabe que a contenção física, em alguns casos, pode piorar a situação deste paciente, ele fica mais agitado ainda, então, a importância disso tudo. Então, não sei se seria uma solução, às vezes, né, como eu falei, eu sou leigo, de a família comunicar à vizinhança para que não acontecesse esse fato, né? Marcos, é muito importante, a gente fala muito isso, essa orientação com os pais, porque nós trabalhamos muito o envolvimento dos pais nas terapias. Esse processo de construção não é somente da equipe que atende, é da família, é da escola, é da comunidade. Então a gente leva essa informação e a melhor pessoa para falar do seu filho e que precisa também entender que ela tem esse direito, que precisa fazer isso, levar para a escola sensibilização, é o que a gente fala. É sentar, é o professor fazer a rodinha na sala de aula e explicar ao amiguinho que está chegando, quais as dificuldades, quais as sensibilidades que ele tem. A gente vai discutir sobre isso hoje, esse é o tema da aula. Eu preciso trazer a família, porque a família conhece. Gente, a gente sabe qual que é a dor do filho da gente, quando é dor, quando é uma dor de manha, quando é, aliás, uma questão de manha, né? Um choro de manha, um choro de dor. Então, a gente precisa fazer com que os pais levem essa informação, sim. E, principalmente, que a gente escute, que nós possamos escutar os pais. Essa questão do manejo verbal, ou de a gente não conseguir o manejo verbal e entrar numa contenção inadequada, sem protocolo, como que nós tivemos com você, nós procuramos essa informação, para poder realmente adotar aquilo que é seguro para nós que estamos ali com o paciente, principalmente. Eu já presenciei, não presenciei pessoalmente, mas porque a gente conseguiria talvez intervir, porque eu vi um vídeo de uma situação de um paciente meu, que é como a gente vai falar no finalzinho ali, o quanto isso impacta a gente, o quanto dessas dores que você falou fica e acompanha a gente, o quanto a gente se sente impotente diante de algumas situações. Imagina a família. Eu vi um vídeo de uma situação de um paciente que não tem esse perfil de agressividade, mas teve esse perfil de... Aconteceu algo que eu não vou julgar se estava certo ou errado, ele agiu de uma forma que trouxe para a sociedade que estava em volta, num ambiente público, um descontentamento. E ali não teve nenhum dessa informação de protocolo de intervenção verbal. Na realidade, já houve uma ameaça de que você vai apanhar, você não vai fugir daqui. E estava nítido, e as pessoas que o conheciam em volta diziam, ele tem uma dificuldade, não faça dessa forma. As pessoas não viam. É isso que é muito triste. As pessoas precisam parar para ter um olhar diferente de sensibilidade. Aí a gente fala do protocolo de manejo, né, que nós principalmente pegamos ali com você. Me causou um sofrimento muito grande quando eu vi as imagens, porque uma das coisas que a gente cuida muito é quando você sabe que precisa estar em mais pessoas, no mínimo 5, para estar fazendo essa contenção, quando ela é necessária, e se ela realmente é necessária. No caso ali foi feito, a mudança de postura dele foi para o chão em decúbito ventral, ou seja, com a barriga para o chão, que a gente sabe, todo o cuidado que a gente tem que ter com o tronco, na hora que você vai descer esse paciente, com a cabeça dele, as outras pessoas nos outros membros. Mas mesmo que a situação lhe não permitisse um protocolo, mas assim, o sofrimento dele era, eu quero sair daqui. E pelo movimento que ele estava de barriga para baixo, ele só gritava, eu não quero morrer. E mesmo ele dizendo, eu não quero morrer, ou seja, ele totalmente dominado, não tinha o porquê continuar. Mas o que eu quero dizer disso daí? Não teve a sensibilidade da escuta do paciente que já estava dominado, dizendo eu não quero morrer, ele estava num sofrimento enorme, ele só queria ir para casa, ele precisava que alguém que vinculasse com ele ali, talvez estivesse por perto, chamar a família imediatamente, se ele estivesse sozinho, porque foi o caso desse paciente. Mas assim, o que nos causa um sofrimento grande, a falta do conhecimento e do tato, da sensibilidade. Quando foi percebido que ele estava imobilizado, dava-se uma ordem, né? E outra coisa que você fala muito no curso pra gente, né? O comando verbal é uma pessoa de forma clara, com uma voz tranquila, firme, mas tranquila, porque às vezes aquele monte de gente falando, aquela agitação,
A gente, quando sofre um acidente, vem aquele monte de gente, a gente já fica transtornado, né? Todo mundo falando. No caso ali, havia uma movimentação enorme. A pessoa que fazia o comando, que segurou a mão desse paciente, pedia para que ele levantasse. Então, você pensa, você de decúbito ventral, barriga para baixo, imobilizado, com as mãos para trás, pedindo para que levantasse. E eu via que ele não conseguia. E aquilo ali era nítido, cansaço físico. As pessoas com deficiência intelectual, as pessoas que têm um atraso no desenvolvimento, elas apresentam 30% a 40% de gasto energético maior do que nós habitualmente apresentamos. Pelo desgaste de todo o comprometimento motor. Por mais que aparentemente ela não tenha um comprometimento motor visível, o gasto energético é intenso. Imagina esse sofrimento todo que ela viveu, esse estresse. Então ele não tinha forças para levantar, e isso não foi percebido. Também não foi percebido que um simples comando ali para ele levantar de apoio, porque ele não conseguia levantar, não era só uma fraqueza, era a dificuldade dele fazer uma troca postural. Então, assim, a gente sabe que quando você, no desenvolvimento, começa a engatinhar, você senta de lado, você fica de joelho, semi-ajoelhado, em pé. E eu dava esses comandos quando eu treinei com ele os movimentos de desenvolvimento, e para ele era muito difícil, mesmo adulto, conseguir fazer a mudança para em pé. E aquele ato da pessoa pedir para que ele levantasse foi encarado como uma desobediência, mas você não quer levantar. Entende? Não teve a sensibilidade de perceber que ele precisava fazer essa troca postural que a maioria dos nossos pacientes precisa, que é semi-ajoelhado, ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé. A gente, no dia a dia, esquece do desenvolvimento, a gente faz errado, a gente senta direto no chão, levanta direto de qualquer jeito, que é o errado. Mas eles realmente não conseguem. E essas percepções, embora sejam mais terapêuticas, você também consegue, mesmo não tendo conhecimento, perceber ali, naquele momento, que ele não está fazendo por desobediência, que existe um sofrimento. É isso que a gente precisa parar, gente, para poder ver, para poder observar. Simone, eu vou falar um pouquinho sobre isso que você falou agora, mas a gente já está no final, já deu 1 hora. E olha, eu nem fiz a metade das perguntas que estavam aqui escritas, fora que a galera que está participando, agradeço muito a participação, mas quem sabe a gente tem abertura para fazer uma outra. Eu digo isso para você porque essa sua indignação é indignação de, às vezes, de outras pessoas que têm, às vezes, filhos com algum comprometimento, que é a abordagem da área da segurança. Estou dizendo para você isso porque eu dou instrução para a área de segurança e é diferente. Porque a área de segurança, ela acaba, vamos dizendo, realizando um manejo para quem transgride a lei, não para alguém que tem uma deficiência. Então, quer dizer, é alguém que sabe o que está fazendo e pelo livre-arbítrio escolher fazer errado. Então, aí a importância, né, de levar a contenção física de pacientes para a área de segurança, sendo que ela, seja privada ou pública, é que às vezes vai fazer essa abordagem. Então, por exemplo, eu ensino como levantar alguém algemado do chão. Só que tem muita gente que levanta alguém algemado do chão pedindo para levantar ou simplesmente segura pela algema e puxa, que quase desloca o ombro. Então, infelizmente, existem profissionais, claro, em qualquer área que às vezes fazem procedimentos que poderiam ser um pouco mais amenizados dentro disso e, na realidade, nessa situação, precisa, vamos dizer, informação e agora trabalhar políticas públicas para levar esse conhecimento de contenção, de manejo verbal, né, para a área de segurança, seja privada ou pública, para que, na realidade, olhem com esse olhar um pouco mais cuidadoso, mais respeitoso a eles. Bem, nós estamos no final, já vai aparecer aqui, ó, 27 segundos. Antes disso, eu queria, já vai terminar aqui, agradecer a tua participação, Simone, foi muito legal a gente poder explanar algumas coisas. Peço desculpa a todos, porque é um assunto interessante, muita gente gostaria de falar. Eu vou abrir várias entrevistas com diversos profissionais, psicólogos, terapeutas, para entender, às vezes, a visão de cada um e contribuir, levar a informação. Esse material fica gravado aqui para fonte de pesquisa, né, e informação. Então, Simone, meu muito obrigado, obrigado a todos que estão acompanhando conosco aqui. Peço desculpa não responder a todos, mas com certeza a gente marca uma próxima. Eu estou colocando nas redes sociais lá, avisando nos grupos, sempre que a gente faz uma live aqui. Gostaria que você desse um alô pro pessoal, agradecesse a presença deles, dissesse um oi aí para a gente finalizar. Pessoal, então, realmente foi um prazer poder participar.
eu tenho necessidade de falar. Essa indignação, ela compartilha com o sentimento dos pais. Eu sei que tem muitos que ainda não acessaram o serviço, a gente não ouviu ainda a fala deles, mas eu sei que eles estão representados pelos que estão lá, pela vivência que a gente tem nesses 18 anos. Eu atendi já bebê, criança, adulto, idoso, e eu sei desse sofrimento, e a gente carrega um pouquinho dessa dor, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu quero agradecer a participação, eu estou super disponível, a minha equipe também. Essa questão que eu percebi ali, que eu acho que incomoda muitos pais, eu acho que incomoda mais para esclarecimento à sociedade sobre limite, né, e crises. Eu acho que o psicólogo é a pessoa mais indicada para falar mais profundamente sobre isso, e é isso, gente, buscar conhecimento. Hoje eu trouxe só um pouquinho da minha visão, não só como físio, há 15 anos trabalhando na área de neuro, mas principalmente da Simone, pessoa humana que entende que nós somos todos diferentes mesmo. 10 segundos para encerrar. Pessoal que quiser mandar alguma sugestão de entrevista, contençãodepaciente@gmail.com. Ok? Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Simone. Tchau, obrigada.